Olá pessoal, sou o professor Josimar Silva e vamos continuar aqui a resolver problemas de probabilidade. Nessa aula a gente vai fazer um problema bem bacana, tá? Tá aqui, ó. Uma determinada doença afeta 1% de uma população. Esse 1% é chamado de prevalência dessa doença, né? O teste acerta em 95% dos casos quando o paciente é sadio. Esse 95% é conhecido como especificidade do teste, né? Quando é sadio. E acerta 90% dos casos quando o paciente é doente. Esse 90% é conhecido como sensitividade do teste. Se João é um indivíduo desta população e seu resultado der positivo, qual é a probabilidade de João ser realmente doente? A gente já fez alguns problemas parecidos aí, usando a ferramenta que a gente vai usar para atacar esse problema. Eu sugiro fortemente que você pause o vídeo e pense nesse problema, tá? E a gente volta em seguida com a solução, tudo bem? Vamos à solução. Eu coloquei aqui a árvore das possibilidades, né? A árvore desse problema. E aqui eu tenho somente 1% da população é doente, né? Então tem aqui 0,01, tá? E 99% da população é de indivíduos, formada por indivíduos sadios, né? Então, o teste ele acerta em 90% dos casos quando o indivíduo é doente. E, evidentemente, vai errar em 10% dos casos, né? E o teste acerta em 95% dos casos quando o indivíduo é sadio e dá negativo, né? E vai errar e erra em 5% dos casos quando ele é sadio. Então, fiz aqui a árvore, né? E nós vamos calcular. O que a gente quer calcular é a probabilidade do indivíduo ser doente, dado que o seu resultado deu positivo. Qual é a probabilidade dele de fato ser doente, né? Então, tá aqui, a probabilidade de doente, na certeza de ter dado positivo, é a probabilidade de ser doente e também ser positivo, né? Ter dado positivo, dividido pela probabilidade de ser positivo, probabilidade condicional. Então, vamos calcular. O nosso numerador dessa fração é 0,9 vezes 0,01. E o denominador vai ser a probabilidade dele de fato ser doente. A probabilidade de ter dado positivo, né? A probabilidade de ter dado positivo vai ser 0,9 vezes 0,01, né? Seguindo aqui, ó, esses galhos aqui da árvore, tá? E além disso, ele pode ter dado positivo nessa situação aqui, ó. O teste errando, né? Sendo 5% a probabilidade do teste errar, dando positivo no indivíduo que é sadio. Fazendo essas contas, a gente vai encontrar aproximadamente 15,38%. É impressionante como é baixa a probabilidade desse indivíduo de fato ser doente, né? Então esse teste aí, ele é pouco confiável, né? Se você pega o resultado é positivo, a probabilidade é bem baixa de você realmente estar doente, tudo bem? Vamos a mais um problema. Os casais A e B têm 2 filhos cada um. Sabe-se que o casal A tem um filho homem e que o filho mais velho do casal B também é homem. Se Azinho e Bzinho indicam, respectivamente, as probabilidades de que os 2 filhos do casal A sejam homens e que os 2 filhos do casal B também sejam homens, então decida se Azinho é maior que Bzinho, ou Azinho é igual a Bzinho, ou Azinho é menor que Bzinho, tá? Esse Azinho aqui é a probabilidade de que os 2 filhos do casal A sejam homens. E esse Bzinho é a probabilidade que os 2 filhos do casal B sejam homens, tá? Sugiro aí que você pause o vídeo e pense nesse problema. Então vamos à solução. Eu tenho aqui no caso A, eu tenho as possibilidades, tá? O casal A, a gente sabe que tem um filho homem, né? A gente pode ter as seguintes situações: 2 homens, um homem e uma mulher. Lembrando que eu vou convencionar que o elemento da direita é o mais velho no par ordenado, tá? Isso aqui eu tenho 4 pares ordenados. O mais velho aqui é um homem, o mais velho é uma mulher, tá? Aqui eu tenho 2 homens,
um homem e uma mulher, sendo a mulher mais velha, uma mulher e um homem, sendo o homem mais velho, e essa quarta possibilidade aqui, ó, tendo duas mulheres, a gente vai ter que descartar, né? Porque a gente sabe que esse casal A, ele tem um filho homem, então essa possibilidade a gente vai jogar fora. Logo, a probabilidade dos dois filhos serem homens, que o enunciado pede para chamar de azinho, vai ser o quê? Qual é a probabilidade de que eu tenha dois filhos homens? 1 no universo de 3. Né? Então, a probabilidade é 1/3. Somente um caso aqui em que os dois filhos são homens e nas outras 3 situações onde tem um filho, um homem e uma mulher. Tudo bem? Está aqui, probabilidade azinho é 1/3. Agora eu vou calcular a probabilidade para o casal B, de que os dois filhos sejam homens. Essa probabilidade o enunciado pede para chamar de Bzinho. Bzinho é essa probabilidade. Vamos lá. Nessa situação aqui, eu tenho que... eu sei, a informação que o enunciado me deu é que esse casal B tem um filho mais velho, homem. Então, eu vou ter que descartar essa situação naturalmente, né? A situação em que descreve que esse casal B tem duas filhas mulheres. Isso não é verdade. E vou ter que descartar essa situação aqui, ó, em que a mulher é a mais velha. Tá? Essa situação vai ter que ser descartada. Então, a probabilidade de que os dois sejam homens é 1 no universo de 2. A probabilidade é meio 50%. E essas probabilidades são diferentes, né? É muito normal, é natural ler esse problema e achar que os dois casais têm a mesma probabilidade, né? O que aconteceu? O que provocou essa diferença nessa probabilidade? Uma informação adicional no caso do casal B. No caso do casal A, a gente sabe que ele tem um filho homem. No casal B, além de saber que tem um filho homem, a gente sabe que o filho homem é mais velho. Por incrível que pareça, essa informação faz com que essas probabilidades sejam diferentes. Bem? Vamos resolver de uma outra maneira, usando uma outra abordagem. Né? A gente vai fazer a árvore das probabilidades. Tudo bem? Aqui nesse primeiro ramo eu tenho o filho mais velho e depois eu tenho o mais novo. Eu quero calcular Azinho, que é a probabilidade do casal A ter dois filhos homens, sabendo que existe um homem. Então vai ser, ó, pela fórmula, a probabilidade de se ter dois homens e existir um homem. Ora, isso é a probabilidade de se ter dois homens, né? Porque se o casal A tem dois homens, obviamente existe um homem. Então basta considerar aqui, ó, a situação em que há dois homens. É essa primeira situação aqui, ó. Meio vezes meio, 1/4. Então a probabilidade vai ser 1/4 do casal A ter dois homens e existir um homem. Denominador, probabilidade que exista um homem. Ora, essa primeira parte aqui, ó, satisfaz essa condição, né? Então, se nascer um homem, já está satisfeita essa condição de ter um homem. Então, 50%, 2/4. Se eu preferir, se você preferir, você pode fazer meio vezes meio e meio vezes meio. 1/4 mais 1/4, meio. Meio é 2/4. Agora, existe uma outra situação, ó. Aqui, ó, nessa situação aqui, ó, o filho mais velho é mulher e o outro filho é homem, também contempla o que está pedindo aqui nesse denominador, né? A probabilidade que exista um homem. Meio vezes meio, 1/4. Fazendo as contas, eu vou encontrar 1/3. Essa é a probabilidade Azinho, né? Agora, vamos pensar no casal B. Quero calcular Bzinho, que é a probabilidade que exista. De que esse casal B tenha dois homens, sabendo que o mais velho, mais velho seja homem. Mais velho é homem. Então, usando a fórmula, né, probabilidade que haja dois homens e o mais velho seja homem, dividido pela probabilidade do mais velho ser homem. Olhando aqui para a árvore, vamos lá, qual é a probabilidade de que desse denominador aqui? Probabilidade que os dois sejam homens e o mais velho seja homem. É essa situação aqui, ó, né? Essa e essa. Meio vezes meio, 1/4. Então, né? Aqui o mais velho é homem e existem dois homens. E o denominador? Probabilidade que o mais velho seja homem. O que me serve aqui? Essa situação aqui, em que ambos os filhos são homens, obviamente, satisfaz essa condição de que o mais velho é homem.
Meio mais meio, 1/4. Meio vezes meio, aliás, né? Meio vezes meio, 1/4. E tem essa outra situação aqui, ó, que o primeiro filho é mulher e o segundo filho, aliás, o filho mais velho, deixa eu ver aqui, essa situação aqui, em que o filho mais velho é mulher, é um homem, e depois tem uma mulher, né? Então vai ser também 1/4. Isso vai me dar 1/4, 2/4, botar o resultado direto, né? 1/4 sobre 2/4, meio. Então nós encontramos o mesmo resultado encontrado anteriormente, né? Usando as fórmulas de probabilidade condicional. Uma maneira um pouco mais rigorosa de fazer, né? Mas aí o problema está resolvido de duas maneiras diferentes. Será que é diferente mesmo? No fundo acaba sendo a mesma coisa, né? Bom, a gente encontrou os valores de A e B e a gente conclui que Azinho é menor que Bzinho. Afinal de contas, é isso que o problema pede para a gente decidir, né? Quem é maior, se A é maior ou menor ou igual a B. Tudo bem? Azinho e Bzinho. Então tá aqui, tá resolvido o problema. Vamos a mais um problema agora. Vamos ver um problema mais tranquilo, mais fácil até, tá? Vamos ver aqui mais um. Um problema da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que diz o seguinte: cada cartela de uma coleção é formada por 6 quadrados coloridos, justapostos como indica a figura abaixo. Então está aqui, ó, são 6 quadrados coloridos. Em cada cartela, 2 quadrados ficam coloridos de azul, 2 de verde e 2 de rosa. A coleção apresenta todas as possibilidades de distribuição dessas cores nas cartelas, nas condições citadas, e não existem cartelas com a mesma distribuição de cores. Retirando-se ao acaso uma cartela da coleção, a probabilidade de que somente uma coluna apresente os quadros de mesma cor é de, e tem as opções aqui, né? 6%, 36%, 40%, 48% e 90%. Eu dou uma dica agora para vocês, né? Pode pausar o vídeo e pensar nesse problema, tá bem? Vamos à solução. Eu tenho 3 possibilidades de escolha para a cor que vai se repetir. Aqui no caso eu escolhi a verde, né? Sem perda de generalidade alguma. A verde está aqui na primeira coluna, poderia ser a verde, poderia ser a azul ou poderia ser a rosa. 3 possibilidades, estão aqui a cor. 3 possibilidades de escolha para a coluna. Pode ser a primeira, a do meio ou a última. Então eu tenho 3 possibilidades para a coluna. E tenho 4 possibilidades para preencher os outros 4 quadros, tá? Usando essas duas cores. Essa situação aqui, rosa, rosa, amarelo, amarelo, rosa, rosa, azul, azul. Posso trocar de lugar, azul, azul, rosa, rosa. E posso colocar rosa, azul, azul, rosa e trocar essas duas colunas de lugar. Você pode reparar que em nenhuma dessas 4 situações a gente tem repetição de cor em coluna, exceto aqui no caso do verde, verde. O enunciado pede para que uma cor só repita. Então eu tenho 4 possibilidades. Aqui eu tenho permutação de 6 com 2, 2, 2. Isso vai dar 3 vezes 4, dividido por 6 fatorial, 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, para quem não se lembra aqui de permutação com repetição. Fazendo as contas, fazendo os cancelamentos todos, nós vamos encontrar 40%. Então essa é a probabilidade pedida. Só mais um esclarecimento, eu não precisava descrever todos os casos. Eu poderia pensar assim: eu disponho de 4 outras cores, poderia fazer combinação de 4, 2 a 2. 2 a 2 porque eu vou escolher 2 lugares para colocar a cor, digamos, rosa. Tá? Escolho 2 lugares para colocar rosa. Todas essas escolhas vão ser úteis, exceto 2 delas. Quando? Quando a rosa estiver numa mesma coluna, por exemplo, na coluna do meio, ou quando as 2 rosas estiverem nessa outra coluna. É óbvio que se as 2 rosas estiverem na mesma coluna, os 2 azuis também vão estar, né? Então, poderia encontrar esse número 4 fazendo essa conta. Combinação de 4, 2 a 2, menos 2. Tudo bem? Que vai dar 4, ok? Com isso, a gente encerra a nossa aula.